Fala pessoal, começando mais uma live. Quanto tempo que a gente não passa por aqui, né? E estamos de volta hoje com justamente sobre aquele assunto polêmico que a gente sempre tanto fala, mas que traz aí bastante resultado benéfico para sua vida. Então hoje Quarentena Hope é aquele Quarentena Hope especial, onde tem aqui comigo a Jaque e já vai estar aqui junto com a gente já já o Fábio e a Marta Pavão falando sobre o quê? Sobre o quê, Jaque? Sobre alimentação saudável, sobre o nosso clima, tudo que envolve aí a nossa vida, né? É isso aí. O Fabinho já chegou por aí com a Marta. Eu já vou, enquanto eles estão entrando aqui, já vou começar o pessoal. Deixa eu chamar eles na tela aqui, daí a gente convida juntos, acho que é melhor, né? Vamos lá? Oi, gente. Boa Fala aí, noite. pessoal. Boa noite. Até que Saudades enfim, de hein? vocês. Hoje deu certo, né? Tava difícil. Dona Adelina já chegou. Boa noite, dona Adelina. Que saudade, hein, Dona Adelina? Pessoal, bom retomar, né? Que bom, tanto tempo a gente... Acho que chegou a um mês? Olha, acho que sim. completou, acho hein? que sim, acho que chegou. Ficamos Acho que aí sim, né? com um Sim. espaço aí de algumas semanas aí. Acho que chegou quase um mês, sim. E a luz aí, voltou tudo ao normal? Voltou, Nossa, graças a voltou. Deus. Graças a E Deus. refrescou, né, gente? Melhorou um pouquinho já aqui. A gente teve um pico Nossa, aqui aqui de... tava ruim, saiu desespero. Aqui bateu 46 graus essa semana. Meu pai. Foi Uau, terrível. 46 quase. Foi quase um 46. saco. Acho que porque- foi um pouco pior. Porque pelos registros oficiais foi 43,4, se eu não me engano, que foi até em Linza, uma cidade até um pouco próxima daqui, do interior, que registrou maior temperatura. Mas a sensação é sempre maior, né? Então, a gente chegou a Marcar registrar aqui 46, 46, né, no termômetro aqui. Meu Deus. Foi sim. Bom, já já a gente vai falar um pouquinho sobre... a Dona Adelina está dizendo boa noite, Jaqueline, você está linda de cabelo É curto. verdade, ficou lindo. A já Jaque o seu radicalizou. cabelo. Ficou muito linda. Não dá, gente. Transição é muito difícil, é mais fácil meter a tesoura aqui e viver livre, né? E é isso aí. gostoso, o cabelo curto é mais fácil de cuidar, é É uma verdade. delícia. Eu confesso que eu estou me adaptando ainda, viu? Tá se adaptando? Ela que cortou e eu que estou me adaptando. Ficou linda. Vai entender. Uhum. Obrigada, gente. Legal, pessoal. Bom, deixa eu convidar um pessoal aqui, não sei se vocês já convidaram aí, eu ainda não... O Manda Fábio direto. chamou alguns. Eu tô chamando já O algumas Fábio também pessoas. tá chamando. Chamando o Vamos lá, pessoal deixa eu para chamar aqui acompanhar. também. A Jaque entrou no Instagram do celular do trabalho. Serviço, não tem como, Entendi. a galera. Deixa eu mandar geral aqui. E no demais, vocês estão bem? Estamos bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Aí. Realmente essa semana foi um pouco difícil por conta dessa temperatura, então você fica bem desconfortável. A gente não tem ar-condicionado aqui, né? E então fica um pouco mais insuportável de superar esse período, mas como dizem... E aí é mais seco, né? Tá muito seco o tempo, porque tá uma Muito mistura de inverno, né, o seco do inverno com esse calor absurdo, então fica muito, muito difícil. Mas a gente tem um climatizador aqui que a gente consegue umidificar o ar, né, então isso ajuda nesse sentido do ar seco, melhora um pouco dentro de casa. Na verdade, a cidade que a gente vive hoje, ela tem um problema sério de não ter árvores, ela não tem uma vegetação, né? Em volta só tem a plantação de cana. Então, coincidiu o tempo seco com a queimada da cana, que é mais fumaça, mais queimada, então fica bem difícil mesmo. Então a gente tem um clima Então, de deserto. vocês estão no interior de São Paulo, viu, gente? Para quem tá entrando aí, em Jaú. no interior de São Paulo, em uma região que tem poucas árvores, é isso? Infelizmente. Principalmente por causa do agronegócio, né? A gente em volta aqui na nossa região de Jaú, predomina muito a monocultura da cana. Então, Exatamente. eles acabaram com toda a floresta e virou tudo só plantação de cana.
Então você tem essa sensação igual de deserto. Você à noite a temperatura cai muito e quando tem essas ondas de calor vai lá para 40 e tantos graus, né? A Principalmente gente essa chegou a semana. ficar, acho que com 12% de umidade do ar dessa semana. Uau! Meu É Deus. muito seco. É muito, muito pouco. Vocês muito aí em São Paulo ainda recebem um pouco do litoral, É. o vento que vem do Sim. litoral, a umidade que vem do litoral, né? Mas aqui, como a gente está no centro do estado, aí você tem essa mistura do calor e se você não tem uma vegetação próxima, e é muito interessante porque logo aqui embaixo a gente tem um dos córrego dos Pires, né? Que chamam que vai até o Lago do Silvério. Ali tem uma vegetação em torno desse córrego. E ele, Certo. só ali quando você passa, você desce ali ou a pé, ou mesmo de carro que você passar ali, já é outra temperatura, já é outro clima, É um só pouco para aquele mais pouco de ameno, árvore que tem ali. Mas só que é muito pouco perto do que realmente Para a seria cidade necessário. toda Né? não dá. E só tem ali justamente porque, como é um riozinho, né, que passa, porque a gente ouve falar córrego em São Paulo, córrego sempre dá a impressão que é aquela coisa meio poluída e tal, né? Não, mas é tipo um É esgoto, riozinho. né? Isso, Então, agora aqui no interior é um rio mesmo, ele não é poluído nesse sentido, mas aí tem a vegetação que é obrigatória ter perto, né, na margem. Mas é coisa pouca, de qualquer maneira, mas só esse pouco a gente já sente a diferença, só para ver a importância, né? Isso mesmo. Poxa vida, hein? Não quer dizer que vocês não escaparam. Olha. Se for ver, tá pior que a gente. Até. Tá, eu acho que sim. Eu acho que a situação daqui foi pior do que a cidade de São Paulo. Na verdade, Eu creio que sim. a gente pode balancear algumas coisas em relação a grandes cidades. Quando você vem para o interior, você ganha em qualidade de vida, mas tem algumas outras coisas que poderiam ser melhores, né? E aí, por causa da administração, políticas públicas, essas coisas acabam piorando, né? Então, Legal. é a parte complicada. Tem os prós e contras sempre, não tem jeito, né? Sim, sim, exatamente. Bom, deixa eu mandar um abraço já aqui pro Fernando Bursi, que entrou lá. Fernando Bursi é praticamente o meu irmão aqui. O pessoal sempre brinca que é meu irmão, parece comigo. A Cláudia é contato com vocês? Sim, a Cláudia, a amiga minha, trabalhou conosco. Faz tempo que eu não tenho contato com a Cláudia. Obrigado pela presença aí, Cláudia. Legal. Bom, gente, a gente vai falar com certeza desse momento que vocês estão já falando aqui, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de alimentação, as dificuldades, né? Isso. E vocês fizeram uma live muito legal também, começou já com a Marta fazendo aqueles stories que eu achei sensacional, viu, Marta? Parabéns. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Porque a gente não vê esse lado de conscientização de ninguém. As pessoas falam, reclamam, né, do calor, reclamam do muito frio, muito calor, mas ninguém tá nem aí, ninguém toma nenhuma providência, ninguém levanta bandeira nenhuma, né? Não, o pessoal pensa assim, esse ano tá ruim, ano que vem vai dar uma melhorada, e esse tempo tá louco mesmo, então quem tem um ar-condicionado em casa ou no trabalho e fica o dia inteiro no ar-condicionado, já não sente tanto, né, esse calor complicado e difícil, mas pelo que a gente vê não vai melhorar, né? Se as coisas não mudarem, não vai melhorar, a tendência é piorar, já que se a gente pegar o histórico dos últimos 5 anos, a gente vai ver uma piora, né? O que a gente pode dizer é que essa temperatura que a gente teve, que foi recorde, já é a mais baixa dos próximos dias, entendeu? Porque a tendência é piorar, né? E dos próximos anos também. Exato. Então, quer dizer, a gente tem um pico histórico aqui desde 1933, que acho que é quando eles iniciaram os registros, foi recorde de temperatura. Mas é a menor temperatura em relação ao que está por vir ainda. Não só dos picos, mas também vocês podem até dizer sobre isso melhor pra gente. Os extremos, né? Um dia muito quente, de repente no outro dia frio. Isso, exato. E tudo é muito extremo. E quando chove é aquela tempestade de destruição mesmo, que traz alagamentos e todo aquele transtorno, derruba árvores, arranca telhados, enfim. Então, a tendência a gente vê agora, nos próximos anos, uma piora disso, vai ficar cada vez mais extremo. Nós não vamos mais ter um clima ameno, né? Todo mundo costumava dizer que a primavera, por exemplo, é uma estação gostosa, porque é um clima ameno, a temperatura nem está tão alta, nem está tão baixa, chove, e fica aquele clima gostoso. A gente não vai mais ter isso. Tanto é que nós estamos na primavera. Aqui no interior, a gente tem um calor mais intenso do que a gente tinha no verão.
E Nós praticamente não tivemos inverno Não esse foi ano. inverno. exato, exato. Na verdade, a única característica que sobrou do inverno é o tempo seco que está que tá perdurando Uhum. aí por todos os meses, na verdade. A gente vê que chove muito pouco, né? Chove bem menos. Aqui para nós, pelo menos no interior, chove menos. Tem A chovido gente nem menos. sei. Tanto é que essa semana a gente teve o que a gente chama de tempestade de terra. Porque fica tanto tempo sem chover, fica tanto tempo sem chover que quando chega um ar mais frio, tá chegando uma frente fria, dá aquele vendaval. E sobe, a terra sobe e a cidade fica debaixo de uma névoa de uma terra, névoa de uma terra. neblina. Você sai, você não vê a rua de tanta terra que tem no ar. É uma coisa muito Sabe igual que louca, assim. acontece É. no deserto, que tem aquelas Tempestade de tempestades de areia. areia? Então, Sim. é a mesma coisa ocorre aqui. Principalmente porque a gente falou dessa monocultura que tem, então você não tem floresta, nada. Então, onde eles já colheram a cana e tudo mais, a terra fica totalmente exposta. E aí vem esse vento e levanta toda essa poeira, porque o tempo está muito seco. E aí foi realmente até no sábado, né? Sábado a gente Foi no tinha sábado, nós tínhamos ido ido para para Botucatu. Botucatu. E quando a gente voltou, a gente pegou 2 queimadas no caminho. A estrada ficou até parada porque o fogo estava invadindo a estrada e já estava de noite. Então você via aquele clarão do fogo no canavial. E com isso, quando a gente chegou aqui em Jaú, já estava uma ventania e aí ficou tudo coberto de terra. É impressionante, fica tudo. E aqui tem uma terra vermelha, né? Aqui tem uma característica dessa terra vermelha. E aí fica tudo vermelho, porque onde você passa a mão assim, saca a mão vermelha. É horrível. É uma loucura, Seria gente. engraçado, mas trágico, né, gente? É muito triste. É muito triste, é muito triste. E aí a gente vê pessoas que realmente estão notando que isso está piorando, que alguma coisa tem que ser feita. A gente tem uma outra parte de pessoas que acham que está tudo bem e fala, não, tá bom, gosto de calor, né? Então tudo bem, 50, 60 graus, pode vir. A quantidade de pessoas que acham que é normal ainda é muito maior do Muito que maior. o povo que está Infelizmente. conscientizando. Exato, a gente não Exato. consegue entender por quê. Não, eu gosto de calor, pode vir 50 graus, tá ótimo, maravilhoso. Só que não é assim. A gente tem um problema que começa a matar mesmo, né? Matam os bichinhos, na Europa a gente vê isso já acontecendo há alguns anos. O verão muito quente e eles estão acostumados com temperaturas mais baixas. E acontece muitas mortes no verão, né? Porque lá As hoje... queimadas nas florestas aí também, devido a isso também, né? Exato. Sim. Esse ano, principalmente pelo aumento das queimadas, né, que teve na Amazônia e no Pantanal, ocorreu esse fenômeno de deixar o ar mais seco e as nuvens de chuva não conseguem se formar, cria-se essa onda de calor, né, e a frente fria não Exatamente. consegue romper essa barreira e aí a gente ficou realmente numa situação sufocante, né? Então, se esse é o que a gente percebe de fato, isso porque não é nem tecnicamente falando, né? Isso a gente está falando só da percepção que a gente tem. Uhum. Imagina o que realmente isso pode ser explicado por alguém técnico e qual a projeção disso para o futuro. Exato. Porque esse desequilíbrio no clima acaba realmente alterando várias outras cadeias, seja a cadeia até produtiva, no caso que a gente vai entrar e falar sobre a parte de alimentação, porque quando você começa a mudar o clima, obviamente você vai mudar no tipo de cultura que você está plantando ali, né? E que talvez nem floresça mais, nem dê produção, porque aquela região já mudou de clima, já não é mais o mesmo que era antigamente. Então, Exatamente. com certeza a gente vai ter um problema aí para o Deixa eu futuro. perguntar uma coisa. A gente está travando aí para vocês? Um pouquinho. Um pouquinho. Aqui também às vezes está pensando assim, né? Um pouquinho. Aqui não chega a entrar aquela bola de carregando, mas na hora que você falar, dá uma travada. Exato. Dá uma travadinha. Isso. Tá, não, que a gente está pra ouvindo seguir, bem. então, dá para seguir. A gente está ouvindo bem, mas às vezes dá uma carregada aqui. Ah, Entendi. perfeito. Bom, diante disso tudo, já dá para a gente entrar como gancho nesse assunto, mas também na parte de alimentação, porque por incrível que quem não sabe, envolve e muito, né? Sim, Sem a dúvida. mudança do clima tem tudo a ver com a alimentação, porque muitas das coisas que nós consumimos, nós não vamos mais encontrar. Eu creio que numa previsão otimista, nos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai ter uma escassez de alimentos vindo por aí. E isso é muito sério e muito grave, porque a partir do momento que começa... É, muito próximo. A partir do momento que não começa a atingir essa parte, aí a gente vai ver
uma grande dificuldade para todas as pessoas, porque o problema não vai ser só econômico, né? Não é só uma questão de dinheiro, mas de escassez, de não ter. Por quê? Porque não nasce, não vai nascer, né? E o interessante é que a nossa alimentação está totalmente ligada na solução também do problema. Exato. E esse é o ponto que a gente gostaria de abordar principalmente hoje, o quanto que a sua dedicação em decidir o que você vai consumir e de que forma vai consumir pode colaborar para que o clima comece a voltar para um equilíbrio, porque é isso que a gente vê, a natureza vai permanecer aí, ou o ser humano pode até ser extinto no futuro por conta de todos esses problemas climáticos, mas a natureza vai buscar um equilíbrio e vai ter um momento em que ela vai se equilibrar, vai voltar ao normal, mesmo que a gente não esteja mais aqui. Então, isso seria um pensamento bem simples, que é para a nossa própria espécie, a gente já pensar desde agora o que é possível a gente fazer minimamente e que tem um impacto tão grande, que é a própria alimentação. E a alimentação, o que a gente diz é o seguinte, se você começar a consumir produtos que realmente são sustentáveis, baseado numa alimentação saudável, em que não vai prejudicar o meio ambiente, que preserva o solo principalmente, a gente automaticamente está colaborando para um mundo se regenerar. Né? Porque hoje, o que nós temos? 70% da nossa plantação no Brasil, principalmente isso no Brasil, mas essa porcentagem é bem equivalente no resto do mundo, é para monocultura. Está ligado diretamente com o agronegócio e ligado diretamente com commodities e produtos que são para alimentar animais, aí no caso a gente está falando da pecuária, e depois esse animal servir de alimento. Então, essa fatia gigante desse tipo de produção influencia diretamente no clima, por causa dessa desertificação, desmatamento e tudo mais. Então, se a gente, de uma forma consciente, conseguir fazer com que a gente reduza esse tipo de alimento, como o caso das carnes, né? Não vamos ser radical para assim, acabar não entrando em algo muito polêmico, mas a redução do consumo desse tipo de alimento já vai propiciar pelo menos que não necessite um avanço desse agronegócio nesse sentido. Quando a gente fala das carnes aí, o que impacta mais hoje é a pecuária? Isso, a pecuária, a carne vermelha. A carne vermelha é o maior impacto, tanto é que a metade da população do mundo são de bois, né? Bois e vacas. Então a gente tem... Então quer dizer, a gente realmente não precisa ser tão radical, né? Quem consome, ninguém está falando aqui que é proibido consumir. Mas você diminui um pouco a carne vermelha e consome outras carnes. Exato, Isso. consome outras carnes e outros alimentos também. E novamente, tentar buscar um tipo de carne ou um tipo de produto que tem dentro do seu sistema algo mais sustentável, né? Exato. O que a gente sempre prega aqui, saber de onde vem a origem desse produto, como ele é produzido, porque, por exemplo, você pode ter carnes de animais que estão em pastos que só comem relva, e eles não precisam de uma alimentação constante de grãos, que é no caso soja, milho, que a boa parte da produção do Brasil e no mundo é por conta desse tipo de alimento para alimentar esses animais para engorda. Mas só que tem outras linhas de produção que não trabalham com foco nisso, da engorda e tudo mais. Mas sim do tempo do animal ter uma vida mais normal. Na verdade, esse processo é aquilo que a gente sempre fala, né? É o fast food animal, né? Produz rápido, engorda rápido para vender rápido e o povo consumir mais rápido ainda. Consumir mais rápido. E aí, se a gente for ver esse ciclo, os animais eles ficam em lugares confinados, mas que tem que ser desmatados para que esses locais existam. E aí você não tem mais a importância das árvores e da relva, né? É que elas sequestram o carbono do ar. Então, a gente tem uma eliminação de carbono muito grande ou outros gases que aquecem a terra e nós não temos as plantas e as árvores que podem tirá-los de circulação para que o clima melhore, né? Os oceanos, as águas do planeta também fazem esse trabalho. Só que hoje em dia tem tanto gás
na atmosfera que é nocivo e que acaba aquecendo a Terra, que as águas já não dão mais conta de absorver. E a Terra sendo desmatada. O pessoal sabe a receitinha de como funciona ainda? Será que as escolas ainda ensinam, Fabi? Isso é uma grande dúvida minha. Eu não sei exato como isso é explicado hoje em dia, mas pelo visto não está tendo muito sucesso. Eu acho que não. Porque as pessoas... Tem a água, né? A Raquel estava perguntando hoje de onde vem a água. Exatamente. Então, olha que bacana. E isso é muito importante, porque não é possível. Eu vejo que as pessoas não entendem sobre isso e não passa pela cabeça esse tipo de assunto tão importante. E aí eu me questiono, eu acho que talvez nas escolas não se fale muito sobre isso, né? Então, essa geração que a gente está vivendo agora, a gente não, né? Porque a gente vem de outra, mas essa galera que está vindo agora, sim. Eu não sei se já tem uma base que vem fundada nisso, porque a sustentabilidade, essa parte é algo muito recluso ainda, né? As pessoas ainda não conseguem entender direito o que significa sustentabilidade. E é a única coisa que vai fazer o ser humano viver daqui para frente. Olha, para vocês terem uma ideia, os cientistas ambientais, eles dizem que o momento que vivemos hoje é um momento de, como é que se fala? Desde a última vez, de extinção em massa. Extinção em massa dos animais, do meio ambiente e do ser humano. Então, a última com detalhe, extinção em massa... provocado pelo próprio ser humano, Exato. Porque as outras extinções ocorreram de forma assim, foi um Isso. meteoro que caiu, foi um vulcão, um mega vulcão que entrou em erupção, coisas nesse sentido que a Terra acabou gerando extinção em massa. A última extinção em massa... Isso, a última extinção em massa que nós tivemos foi a dos dinossauros na Terra, no planeta. E agora estamos no meio de outra, e as pessoas não estão percebendo. O que uniu o problema ambiental, uniu o problema que vivemos hoje da pandemia, por exemplo, de um vírus que não existia, e as pessoas estão perdendo a vida, e assim vai. Então, nós estamos no meio de uma extinção em massa, e não vai ter outro caminho de recuperação a não ser a sustentabilidade, que é o quê? Ser sustentável é pensar que tudo que a gente faz causa um impacto onde nós estamos, entendeu? Comer, viver, tudo causa um impacto. E a palavra-chave para isso é equilíbrio. Então, quando você tem um desequilíbrio, já não é sustentável. Então, se você... a gente estava assistindo um documentário em que ele estava explicando como é possível, aí falando da parte mais do capitalismo, que é o sistema mundial que, né, utilizado hoje, grandes investidores, bancos e tudo mais, eles colocam caminhões de dinheiro em cima de algo que no futuro já não existirá mais, sabe? Está colaborando para um sistema que vai acabar, está fadado a esgotar, entendeu? Então, por exemplo, a gente já tem tecnologia suficiente para a gente converter várias coisas, como tem energia eólica, energia solar, nós temos, até mesmo no caso de automóveis, as baterias que têm os motores elétricos, e fazer essa conversão. Mas existe justamente isso que você está falando, o capitalismo não é viável para eles que isso tome a frente, né, do comércio que existe atual. Exato, porque eles vêm do histórico do extrativismo, né, do petróleo, do carvão e tudo mais. Mas isso é algo que vai acabar, os dias estão contados para isso. E a gente está liberando cada vez mais gases nocivos de aquecimento global, e por muitas vezes você ouve políticos e quem está envolvido com isso negando, né? O negacionismo. Não, isso não existe, isso não... Mas só que no dia a dia você está percebendo. Você está sentindo, né? Que não está tudo bem, né? Então não tem prova maior do que isso. Você não precisa ser técnico ou precisar um cientista ultra graduado, não é? Para comprovar sobre isso. Você está sentindo dentro da sua casa, na sua cidade, você sente essa diferença que as coisas não eram assim. A gente percebe as estações do ano desregradas, né? Exato. Ou às vezes no mesmo dia você está no calor, no final do dia você já está no frio. Exato. E está tudo muito assim, maluco. Exatamente. Exato. E a solução para isso é tão simples quanto o problema em si, né? Porque isso vem acarretando essa mudança de clima, mas se minimamente, vamos dizer, se na situação atual a gente parar agora, não desmatar mais, falar, vamos deixar as florestas do jeito que estão agora,
E tudo que está sendo, maioria da parte que está sendo plantada para animais, no sentido que eu falei, milho, soja, tudo mais para alimentar animais, essa área que já está sendo cultivada, continua sendo cultivada para outros tipos de alimentos, mais diversificado, criar uma coisa como a agrofloresta, alguma coisa que deixe também que a natureza volte a crescer, porque essa é a grande mágica da natureza, né? Um historiador, ele é até documentarista, ele fez uma analogia com Chernobyl. Ele foi até Chernobyl e falou assim, ó, em 1986 teve aqui o acidente nuclear em Chernobyl e agora, quase 40 anos depois, 35 anos, 36 anos depois, 34, né? A natureza tomou conta da cidade de Pripyat, que foi abandonada em 48 horas, todo mundo largou tudo e foi embora de lá e nunca mais ninguém pôde voltar. E agora você volta lá, a natureza tomou conta de tudo, nem parece que tem prédio lá no meio, porque as árvores tomaram conta de tudo. Exatamente. Então, a natureza por si só, ela faz o trabalho que o ser humano vem destruindo, né? Então, se a gente parar agora, mudar o curso das coisas e deixar a natureza agir, já começa a reverter essa situação. Ela conserta, né? Conserta, Exatamente. só que Agora, não é tão conserta, se a gente continuar desenfreadamente também, ela acaba com a gente, né? Exato. Sim, das duas uma, né? Ou tem que banir o ser humano da Terra para a Terra se regenerar, ou o próprio ser humano cria consciência e ajuda nisso, né? Porque para continuar como está não dá mais. Eu estou até procurando o nome do documentário para poder passar para vocês. Tem um que chama Solo Fértil, né? Que é Sim. um que leva em consideração essa preocupação na forma de cultivo, de diversificar a sua área, não fazer só por monocultura, porque ele estava explicando que muitos fazendeiros têm um esquema de arrendamento, né, de terra. Por exemplo, tem o dono de terra que não cultiva, vai outro fazendeiro lá, arrenda a terra dele para poder plantar e tudo mais. Mas sempre está focado no subsídio do governo, que o governo vai lá e dá uma grana e o cara acaba fazendo uma monocultura. E aí teve um desses fazendeiros que tentou por 3, 4 anos seguidos, só teve prejuízo, porque uma vez teve chuva de granizo, aí ele perdeu tudo, depois na outra teve uma estiagem, uma seca, e ele perdeu tudo de novo, até que ele concluiu o seguinte, eu vou tocar por conta. E ele separou a terra dele em pedaços onde ele pudesse cultivar vários tipos de produto. Então, quando um não ia muito bem, outra parte da fazenda estava indo maravilhosamente bem, e ele nunca ficou no prejuízo, muito pelo contrário. Então, quer dizer, ele entendeu que o solo é vivo e que todos os micro-organismos que estão no solo são responsáveis por essa captura também e fixação desse carbono através da fotossíntese, que as árvores ou as próprias plantas fazem a fotossíntese, isso vai para o solo e esses micro-organismos que vivem lá é que fixam e capturam esse carbono. Vamos deixar essa receita básica gravada aqui, Fabinho? Para que a gente não sabe quem vai ver isso amanhã. Conta aí pra gente essa receitinha básica, como que funciona, a fotossíntese, não é possível, né? Quem sabe alguém aí futuramente vê isso e a gente acaba mudando alguma coisa. Com certeza. E é um mecanismo da natureza tão simples e poderoso e funcional. Pois é. E que a gente não consegue entender como as pessoas conseguem ainda derrubar as árvores, sendo que elas só nos dão oxigênio. E ela faz a fotossíntese através da energia do sol, ela captura o carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ele é absorvido pela planta como um alimento através da fotossíntese, a planta absorve isso através das suas folhas, vai para o solo através de suas raízes, e os micro-organismos que vivem no solo capturam este carbono porque eles também precisam e fixam isso no solo. E, ao mesmo tempo, isso se transforma em outros alimentos para a própria plantação que virá no futuro. Quer dizer, você acaba enriquecendo o solo só com esse sistema da própria fotossíntese que a natureza... Natureza perfeita, né? Perfeita, exatamente. Então, quem vai ainda para a linha de usar o agrotóxico... E eu gostaria até de contar uma pequena história aqui que foi interessante, porque essa semana que passou a gente assistiu, né, uma live do reverendo Morikawa, que é o presidente da Coren, ele foi entrevistado, e por um agricultor, que atualmente ele trabalha com a linha de orgânico certificado. E ele estava contando qual foi o momento que ele saiu do convencional
e resolveu entrar para cultivo, o fazendeiro entrar para o cultivo do orgânico. Ele estava contando que eles estavam plantando brócolis e pegou uma praga. E essa praga, eles foram até onde eles têm o centro de insumos, lá onde a loja onde eles compram os insumos, tinha o agrônomo lá e instruiu eles, leva esse veneno aqui, que é o agrotóxico, né? E aplica ele. E deu qual era a quantidade. E aí o que aconteceu? Ele e o pai dele falaram assim, pô, se a gente vai ter que pulverizar isso para matar o bicho, vamos já triplicar a dose. Então, olha só. Não é indicado uma quantidade, mas o próprio fazendeiro, por consciência dele, fala, eu vou aplicar 3 vezes mais para garantir. Então, quer dizer, já é fora do indicado. Então, aí começou. Aí ele fez a aplicação, passou um dia nada, a praga lá. Aí eles voltaram lá e falaram assim, olha, não deu certo. Então, eles tentaram uns 5 produtos, e sempre com essa mesma modalidade. E não deu certo, não matou a praga. E aí o que aconteceu? Eles voltaram lá para o agrônomo e falaram, já tentamos de todos esses produtos, nada funcionou, a praga continua lá. Aí o agrônomo falou, olha, nós temos esse daqui, que é o mais forte de todos. Se isso aqui não resolver, você pode enterrar sua plantação porque não tem mais jeito. E aí eles foram lá e fizeram a mesma técnica. Já que não vamos, e que a gente vai aplicar a última vez com esse que é o mais forte, vamos aplicar 3 vezes mais. E assim fizeram. Olha. E aí o que aconteceu no dia seguinte? Quando eles acordaram e foram ver a plantação, tinha um monte de passarinho morto no meio da plantação. E a praga estava lá ainda. É, por conta do veneno. Eles... E o próprio estava brilhando no escuro, né? Aí, exatamente. E aí foi que a gente constrói, né? Exato. Não, e a história não parou por aí. Naquele momento que eles viram já os passarinhos mortos, falou, não tem jeito. Se os pássaros que estão aqui estão já morrendo com esse veneno, vou enterrar. E começou a enterrar, passando a roçadeira lá para enterrar toda a plantação. Nisso, tinha uma vizinha deles que sempre vinha pegar restos da plantação para dar para os coelhos. E aí ele passando a roçadeira e falou, eu tô enterrando tudo isso daqui, pode pegar o que você quiser. Uhum. E aí a menina pegou. E quando deu umas 2 horas depois, ela voltou chorando que os 12 coelhos dela tinham morrido. Meu Deus. Porque tinha comido. E ali eles tomaram um choque de realidade sobre o quão é venenoso, perigoso e tudo mais, por causa do imediatismo do que estava ocorrendo. Eles falaram, nossa, se a gente está colocando esse veneno na plantação e está matando automaticamente assim os animais, as pessoas vão consumir esse produto. Quer dizer, eu coloco o veneno e as pessoas vão comer. E elas não vão ficar bem, E elas não vão ficar bem. Na melhor das hipóteses, vai se sentir mal, né? Só na melhor das hipóteses. E foi ali que eles tomaram esse choque de realidade e resolveram converter toda a fazenda deles para o orgânico e nunca mais aplicaram o veneno. Meu, mas como é complicado, né? A gente está falando aí de um produtor pequeno, né? Isso, exatamente. Encadeou uma coisa já absurda. Exatamente. Agora você imagina a demanda que é de todo mundo que está fazendo isso hoje. Isso. Os maiores consumidores é o Brasil. Tanto de veneno que é colocado no solo, né? E vai para o ar também e é por diante. Exato. E uma coisa que a Marta falou na última live foi que os produtores que jogam agrotóxico na nossa comida consomem os orgânicos, né? Porque eles têm consciência do que eles estão fazendo. Sim. Muitos têm. Eles não vão querer pegar a própria comida envenenada e servir a família. Eu não lembrava disso, não. Foi. E assim como os donos das fazendas não moram nas fazendas. Porque eles não Nossa, ficam sabe o ali que me passa aí? Uma frase bem conhecida que o traficante não usa droga, né? É isso. É o princípio mesmo, o princípio. É o Eles mesmo sabem que faz mal. Eles sabem que faz Meu mal. Deus, é chocante. Assim como, eu não tinha prestado atenção na frase, não. Assim como trabalham na linha de frente, as pessoas que trabalham aplicando o agrotóxico nas lavouras, elas infelizmente não têm esse conhecimento. Eles preferem contratar pessoas que não conhecem nada sobre isso e que não ligam. Falam, eu vou mexer no veneno e tá tudo bem, tá tudo certo, não vai acontecer nada comigo. Os agricultores, né, que trabalham diretamente com veneno são os mais atingidos por problemas de saúde. E esses problemas, eles não são, como é que se diz, registrados no Ministério da Saúde como causa
de uso de agrotóxico, por exemplo, né? O desenvolvimento de uma determinada doença e a pessoa é um agricultor, não entra assim nos Não dados, fica associado não fica ao registrado uso do agrotóxico. ao uso do entendeu? veneno, entendeu? Justamente já para isso não acontecer, não Não acontecer tem um esse levantamento, alarde, né? não tem um levantamento, um estudo mais preciso sobre isso, mas está diretamente relacionado. Exatamente. Meu Deus, É. daqui a pouco vão bloquear nossa live. Olha, Mas gente, é verdade, a gente acompanha casos, a gente tem casos até na própria família, a gente tem casos de pessoas que trabalham com plantação. Sim, aí é na lavoura de café, né? Exatamente, e que sofreram as consequências de uso de veneno. E é sempre assim, o dono da terra não mora lá, mas só que a pessoa que está sendo, tá sofrendo as consequências é o gerente Mora da lá. fazenda que mora lá. Você entendeu? Então é bem como você falou, quem está envolvido nessa parte mais comercial da coisa, que é só o lucro pelo lucro, eu tenho uma terra aqui, eu quero ganhar, e usa insumos, e usa agrotóxicos, e usa tudo mais, além de estar poluindo o próprio ambiente, todo mundo que está envolvido no sistema está sendo impactado pela perda de saúde, e por todo esse sofrimento que acaba também causando a poluição das águas, né, que é no caso o lençol freático com agrotóxico. O próprio ar, quando é aplicado via aérea, né, quando é o avião que faz a pulverização e assim por diante. No momento que essa terra fica improdutiva, Vai ter, já tem, né? Já tem. A gente já tem Ela muito. vira, é o que eles falam. Terras que não nascem nada, elas viram um solo morto, né? Que é o que eles falam. Isso, fica que nem um deserto, né? Vira terra. Na verdade, tem a diferença de terra e solo. O solo é aquele saudável que produz alimento, que tem vida. A terra já é aquela que não mais produz nada. Não produz nada. Não produz nada. daí acabou, não serve pra mais nada. Sim, aí não serve para mais nada. Aí ela precisa de anos de recuperação. Que é o caso dos desertos, por exemplo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a civilização egípcia, por exemplo, foi uma civilização que sofreu e que foi fadada ao fim por conta do solo ter ficado infértil. Eles passaram um grande período de seca lá, o rio Nilo ele secou numa determinada época e ali eles não tiveram mais como plantar. Entendeu? E a civilização deles veio ao problema da fome, ruína ter que migração, né? Teve que ir embora, né? Do local, esse tipo de coisa. E o deserto está lá até hoje, né? O Egito tem uma boa parte do deserto. Então, o problema é a desertificação. Nós temos um mapa, depois eu vou mostrar para vocês. Tem na internet um mapa da desertificação do planeta Terra. Quais são os lugares que estão virando deserto? Porque a gente já tem isso hoje em dia. Então, vocês vão ver que tem uma parte muito grande virando deserto. E o problema é que quando se torna um deserto, é muito difícil recuperar depois. Muito difícil. Recuperar essa terra. Exatamente, fazer essa terra voltar a ser uma terra produtiva e fazer essa temperatura, né, no local melhorar. Então, não tem como. Eu coloquei um link aí, que é o link do documentário. Isso, Eu não sei se dá acesso para clicar para acessar, mas acho que não. É na Netflix. O nome do documentário é David Attenborough e Nosso Planeta. Esse filme, é o documentário do... Ele é um senhor de 93 anos que ele fala assim, eu sou testemunho ocular da mudança, porque desde a década de 60... ele vem trabalhando com documentários nesse sentido da vida selvagem. E através dos olhos dele, ele conseguiu verificar como o mundo mudou até os dias de hoje. E ele registrou, né? Registrou em vídeo, todas essas mudanças. Então é um documentário incrível que dá pra gente ter uma dimensão assim dos últimos quase 100 anos, porque ele conta desde quando ele nasceu, em 1937, até os dias atuais, e como a vida selvagem também influencia para o equilíbrio. Então, quanto mais você vai reduzindo a vida selvagem, ela também ela colabora muito para o equilíbrio do planeta Terra, na regeneração, até deixar o clima equilibrado, tanto na parte de solo e tudo mais. Ele verificou tudo isso. Então, se a gente não trouxer esses animais, fazer com que eles progridam novamente, e o que ele fala, não tem como uma espécie progredir
acabando com as outras. Todas as espécies têm que progredir junto. Então, quer dizer, o segredo do equilíbrio aí é realmente viver ou coexistir em equilíbrio com todas as espécies, né? Não é a gente tomar todos os espaços e achar que o mundo vai ficar maravilhoso, que não vai. Exatamente. Eu lembrei de um desenho que a Raquel assiste, o Lorax. É Não sei verdade. se vocês viram. Que vai atrás das árvores para fazer um produto lá, uma roupa, e ele vai desmatando. Aí aparece o Lorax, que é o protetor das árvores, né? E fala, olha, não faz isso, não tem volta. E a cidade já começa, né, numa cidade que não tem árvore, que são árvores de plástico, e a justificativa é que tem onde estacionar, é que a cidade é limpa, que não tem folhas, né, no chão, e o ar é vendido em garrafa. E eu lembrei muito disso, porque eu acho que é o que está encaminhando, É né? muito legal esse desenho. Uma verdade muito chocante. É muito chocante. Chama Lorax. Em busca da trufa perdida. Eu vou assistir, eu vou procurar. Muito legal. Que aqui a gente assiste muito desenho, né? Claro. E isso que você falou do desenho é muito o que a tecnologia vem querendo pregar, né? Por exemplo, estão pensando em criar uma árvore artificial que captura o carbono. Não, a gente não precisa disso, a gente só precisa cuidar do solo. E o solo e a natureza vai fazer isso daí naturalmente. Não precisa de algo tão tecnológico. Assim. Pessoas que compram plantas artificiais para pôr em casa. Exato. Então, é uma coisa... Meu Deus. Não sei Tem por que sentido. também. Isso tem um apelo mais filosófico, né? Porque quando você tem uma planta natural, você dá o devido valor para ela, porque ela não vai durar para sempre, assim como é a nossa vida. Né? Imagine se a humanidade pudesse viver para sempre. Não teria sentido. Você poderia deixar para depois tudo. Depois eu faço aquilo. Depois... Não, eu acho que muitas das vezes, talvez até esse pensamento que está tão destruindo as coisas, sabe? Porque pessoas que realmente podem influenciar diretamente, seja por poder aquisitivo, seja grandes empresas, políticos e tudo mais, eles acabam pensando no imediatismo de que eu vou viver ali até os 80 anos, 80 e poucos anos, então... Muito egoísmo. E aí vai acabar Tem pessoa que vem depois tudo. que O resto que se vire. vire. Entendeu? Isso é de um egoísmo tão grande. Isso é muito triste. E que, sabe, é uma coisa que a gente acaba ficando até abismado, porque as próximas gerações vão sofrer infinitamente mais do que nós. O Paulo mandou aqui, trabalhei 20 anos na roça, quando preparava a terra com matos embaixo da terra, as plantas, acho que tem um pedacinho aí, né, Paulo? Ficou faltando? Ficou faltando só o finalzinho. Né? Isso daí é bem interessante, porque realmente esse estilo de cultivo mais antigo, digamos assim, ele é o que utiliza o próprio material orgânico do que você já tem no solo, né? Sim. Então, é o conceito da agrofloresta. Isso. Exato, o conceito da agrofloresta. Porque a monocultura, por exemplo, ela degrada por causa disso. Ela acaba extraindo todos os nutrientes com um tipo de cultura só e ela não tem tempo de tentar regenerar aquilo porque não tem outras espécies de planta junto, não tem um ecossistema ali, uma microbiologia do solo funcionando para eles coexistirem. E sem contar o veneno, que, claro, vai matar as pragas e vão matar os micro-organismos que estão no solo, entendeu? E o mais interessante é que isso dá para fazer uma analogia com o nosso organismo. Por exemplo, o nosso intestino só consegue digerir os alimentos por causa das bactérias que existem, as bactérias benéficas do nosso intestino. Então, isso é muito prático quando você toma, por exemplo, o antibiótico. O antibiótico vai matar as bactérias ruins, mas também acaba matando as boas. E automaticamente você sente uma perda de qualidade no momento que você está se tratando, e às vezes nem muito por conta da doença que você está, mas porque o medicamento matou as bactérias boas que você tem no seu organismo, entendeu? Então, o solo funciona da mesma maneira. Então, se você joga um veneno nas plantas lá que absorve no solo, vai acabar matando um monte de micro-organismos que são benéficos e que fazem bem capturando o carbono, regenerando o solo. Crescer saudável, né? Acaba esterilizando a terra e ela morre. E aí precisa de fertilizante,
Porque a terra, a gente vê no cultivo convencional que eles precisam colocar nitrogênio na terra. Então, quer dizer, não há necessidade disso. A terra ela já tem nitrogênio. Então, ela já captura. As bactérias fazem esse trabalho. Só que, como joga veneno, já não tem mais as bactérias, então precisa do nitrogênio. Sem o nitrogênio, as plantas não crescem. Então, tem isso também. Um tomate, por exemplo, ele recebe o convencional. Ele 200. recebe 180 ciclos de veneno. Do Meu início Meu da Deus. safra, do início do plantio até a colheita. 180 ciclos. Então, isso significa que o veneno ele é aplicado na plantação de tomate 180 vezes. Aí eu te pergunto, se É isso muita fosse bom, coisa. vamos dizer, se isso fosse algo muito bom, a gente não teria na prateleira do supermercado uma placa bem grande em cima do tomate falado, esse aqui não recebeu 180, recebeu 200 aplicações. E aí você fala, esse aqui é bom. Mas não tem. Se não tem é porque não é bom, né? Porque se fosse bom, eles fariam propaganda disso. Quantas aplicações esse produtor aqui fez? Imagina, eles vão esconder o máximo possível. Exato. Sim. Ano Exato. passado, como na época que não tinha ainda a pandemia, teve uns encontros lá em Botucatu, falando sobre agrotóxicos e tudo mais com o pessoal da Unesp, até os professores de lá. Sim. E a gente viu o produtor de uva falar, ele aplica 15 tipos de venenos diferentes na uva. E aí ele Meu tava, Deus. e aí ele estava debatendo isso com o palestrante, com o um professor. palestrante que estava falando sobre câncer. Sobre câncer. O impacto do uso do veneno num tipo específico de câncer que eles estavam estudando lá na Unesp. E aí foi questionado realmente isso, de se fosse bom essas aplicações, estava no rótulo do vinho lá que ele faz, né? Exatamente. O Paulo completou, ó, que crescia com vigor a colheita, era sempre boa uma colheita por ano. Olha aí. Então, Exatamente isso. Esse é a mesma filosofia da agricultura natural, que é além do orgânico. É que hoje em dia uma colheita por ano não basta, eles querem mais. Então você tem que colocar algum tipo de produto para amadurecer mais rápido, você tem que colocar um produto para a planta crescer mais rápido e assim por diante. Então você vai unindo entra tudo naquela- isso. O ano todo, né? Exato, que tem De tudo ter o ano todo. Isso, a gente encontra tudo o ano todo. O abacaxi, por exemplo, ele não dá o ano inteiro. Aliás, tem ano Ele que ele dá pula até o Tem ano nosso até que ele aqui. pula, que ele não dá. Ele Que dá ele de não 2 deu. em 2 anos. O morango não dá o ano inteiro. E hoje Agora em ele dia, é todo mês. exatamente, Sempre. sempre tem. Então isso é esquisito, Tá sempre- isso é estranho. Isso é estranho. Isso é estranho. Não é natural, na verdade, né? Não é natural. Mas, gente, me diga uma coisa, vamos lá. Mas é muito difícil a gente seguir uma vida dessa aí, é praticamente impossível, não tem como. É isso que a gente sempre ouve, né? É isso que a gente sempre ouve. E aí a gente começa a falar um pouquinho das dificuldades de você se alimentar de forma mais saudável. Eu acho que a primeira gente- Pode falar. A gente teve uma experiência recente até, porque a gente teve um pessoal em casa, né, um tempo atrás aí que vieram aqui em casa e o pessoal falou assim, não, vocês são muito chatos com algumas coisas. Exatamente, era sobre isso que eu ia falar. A gente fica chato, né? Mas eu acho que é que nem com a questão do vegetarianismo. Eu não preciso impor, é o que a Marta falou na última live. Eu te convido a fazer a troca, substituir e ver como você se sente. Claro. Né? Não depois da pessoa falar que foi ruim, porque não vai ser. Não vai ser. Eu acho que cada um tem que testar por si mesmo. Falar assim, nossa, eu vou trocar, eu vou parar de comer isso, vou comer aquilo, vou ver o que eu sinto. A dúvida é boa. Eu acho que o fato de duvidarem do que a gente está falando é muito bom, porque te dá a oportunidade de testar. Né? E tem um detalhe muito importante aí no caso do veganismo e o vegetarianismo. Quem vai seguir para essa filosofia, o passo primordial para isso é o consumo de produtos orgânicos, porque a partir do momento em que você só vai consumir esse tipo de produto, legumes, verduras e tudo mais, se for do convencional, você vai estar consumindo muito mais agrotóxico do que uma pessoa que não come esse tipo de produto e só come carne e proteínas e tudo mais. Exato. Então, quer dizer, tem uma preocupação muito grande para quem vai se converter a essa filosofia,
de consumir produtos orgânicos. E na verdade, eu acho que a primeira dificuldade que a gente enfrenta é dentro do nosso próprio ambiente. Quando a gente faz essa mudança de alimentação, a maior dificuldade é sempre a família, né? É a família, o encontro social com a família, ele começa a ser um pouco doloroso às vezes, porque as pessoas elas te abordam de forma assim, nossa, mas você tá chato, você não come mais isso, não come mais aquilo. Credo, você vai ficar doente. Se ela já não acha que você tá doente, ela fala que você vai ficar, né? Eu sempre ouço que eu vou ficar doente. E aí você começa a ficar chateado, você fala, poxa, mas eu tô fazendo uma coisa boa e todo mundo acha que eu tô fazendo uma coisa ruim, né? Ai, mas você não come mais isso. Falava de vai ficar doente. É isso, mas a gente... E ainda, no caso, vocês têm filha e realmente você pode ainda sofrer um preconceito maior ainda, falando, olha, vê lá o que você tá dando pro seu filho, né? Ou do tipo, como se fosse algo que vai prejudicar. A minha mãe já disse, essa menina precisa comer mais carne. Exato. E é engraçado que assim, eu não vou falar, ela não come uma bolacha recheada, ela come, eu como uma bolacha recheada, eu sou muito formiga. E se eu sentar para assistir uma série com pacote de Oreo, eu vou comer até o final. E ela puxou muito isso para mim. Só que eu tento, você vai comer uma bolacha, mas de manhã é um iogurte com fruta, sempre tem uma aveia, linhaça na comida. A gente tem um equilíbrio dentro de casa. E ela mesma agora fala, aqui é orgânico. Ela já tá bem. Que bonitinha, né? Isso é muito a gente. Claro, isso é muito importante, né? Então, olha, e esse entendimento, a forma como as pessoas acabam abordando, é a falta de conhecimento mesmo, é pelo fato de não entender como é que isso funciona. Ao invés de ficar feliz, né? Falar assim, olha que bom, você está se alimentando melhor, ou ter o interesse de saber mais, como é que é isso, como é que funciona, por que você fez isso? Não, o pessoal já vem, ou tacando pedra, ou então te criticando fortemente. Taca pedra, literalmente. Exato. E a gente mudou Sim. E tiramos a carne, começou a entrar muito mais legumes, muito mais verduras, muito mais, porque era sempre arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e linguiça, alface e tomate para acompanhar. Exato. E não é só disso que a gente tem. Não, claro que não. Quanto mais variada for sua alimentação, melhor vai ser a sua saúde. E quando você tem a oportunidade de tirar algo, você vai ter que substituir. Porque se você tirou a carne, você vai ter fome, você vai ter que comer outra coisa. E é assim que a gente vai se virando, vai tentando, vai vendo o que pode ser feito com tal ingrediente ou tal legumes, enfim. E essa é a principal dificuldade, eu acho. Que a dificuldade nem é tanto encontrar os produtos naturais e orgânicos, e sim como lidar com as pessoas nesse momento de transição. Até um dia que eu já passei por isso, elas desistem de você. As que não querem entender, elas desistem de você. Falam, isso aí é chato mesmo. Exato. Por outro lado, você trabalha essa parte mais assim, não me sinto mais ofendido, muito menos influenciado por pessoas que não têm... Porque se a pessoa quiser vir para o debate, mas vier com uma argumentação minimamente aceitável, para a gente conversar em alto nível sobre o assunto, beleza. Ela pode vir até defender o produtor, por causa da economia, por causa disso. Ela pode usar o argumento que ela quiser. Mas que venha com argumento, mas normalmente não vem só dando pedrada e falando, te atacando pessoalmente. Então... Mas não tem como, porque a pessoa para poder debater isso, ela tem que ter o mínimo de conhecimento possível, o mínimo. E se ela tiver o mínimo, ela vai querer mudar. Exatamente. A gente quer mudar. Exatamente, ela vai querer mudar. E às vezes não eu dá acho que... para viver. Depois que você vê, botar uma venda nos olhos e fingir, porque você viu e a consciência vai estar... Claro, você sempre vai ficar com aquele receio, né? Com aquela coisa ali te martelando, falando, nossa, eu não consigo mais mesmo, eu não consigo mais comer, porque eu sei que ali tem um veneno e isso vai adoecer. Então, seria muita bobagem da minha parte continuar com isso. Mas eu vejo que tem gente que tem medo de mudar. Então, às vezes, a pessoa ela nem quer conversar sobre isso com você, porque ela tem medo que isso vai ficar lá martelando na cabeça dela e ela vai ter que acabar mudando alguma coisa. Algumas perspectivas a gente tem sobre o que culturalmente a gente acaba fazendo, né? Isso como sociedade. Alguém fala para você, não, você tem que ter um plano de saúde. Aí você fala, beleza, vai ter que ficar pagando um plano de saúde, muitas das vezes você não vai estar usando, mas você vai usar no momento em que você tiver problema de saúde.
E aí você vai usar o plano. Aí você fala assim, mas espera aí, eu cuidava da minha saúde antes? Não, eu pagava mensalmente e tocava a vida no automático. Para depois, eu tenho um seguro aqui, né? Como se fosse um seguro. Eu estou pagando um plano de saúde, porque se eu ficar mal, eu tenho onde ser atendido com melhor qualidade. Mas o pensamento, eu acho, a lógica é um pouco equivocada. Por que você não pode investir esse dinheiro, então, numa vida realmente mais saudável, numa alimentação, num dia a dia mais saudável? E aí depois você fala assim, não, eu tenho a possibilidade do resto da minha vida ter mais períodos saudáveis do que problemas de saúde. Porque depois que o problema chega, para você fazer o caminho de volta, é infinitamente difícil e o dinheiro que vai embora disso é enorme, né? O dinheiro empregado nesse momento de retorno. Nunca vai ser. Aí você faça 100%, você não vai conseguir. Exato, é muito difícil. É muito difícil. Então, você fazer exames preventivos no sentido, não preventivo aquele que a gente fala assim, vamos ver se a gente prevê se eu vou ter câncer antes, alguma coisa assim, e não tá nem ligando no que você tá fazendo dia a dia. Não, o preventivo que a gente diz assim, quais são os seus níveis ótimos de saúde? Entendeu? Então, por exemplo, fazer um exame, um acompanhamento com o nutrólogo, alguma coisa assim, isso é um dinheiro bem empregado, focado na saúde, não na doença. Porque você só pagar um plano de saúde, você está focando na doença, porque o dia que você ficar doente, você vai utilizar, entendeu? Então, eu acho que tem alguns paradigmas ou algumas chaves que precisam ser giradas aí, mudadas, de como que você toca a vida, né? Como que você reflete sobre as suas atitudes E diárias. a gente tem também aquelas pessoas bem resistentes e que não aceitam mudar e que preferem que continue assim. Eu já ouvi a questão assim, eu prefiro não escolher o que eu como, porque eu prefiro morrer antes, mas morrer de barriga cheia. Então, tá bom. Olha que argumento fantástico. Aí Então, você tudo fala, bem, ok. é uma escolha. É uma Cada um escolha. tem o seu livre-arbítrio e o que a gente procura fazer, principalmente dentro de família, né? Da família e tudo mais. Quando a gente tem oportunidade, a gente leva, a gente compra os ingredientes, a gente mostra a diferença. Fala, traz a sua carne, que você está acostumado, vamos fazer um churrasco, traz a sua carne, a gente leva a orgânica, faz junto. Sente a diferença de sabor, de textura, de tudo. E, assim, infelizmente, o pessoal ainda enxerga assim, a pessoa que está indo para esse lado é o hippie da situação, né? Isso. Horrível. Eu tenho pessoas que não falam comigo, dentro da própria família. Tenho pessoas que não falam comigo. Evitam de falar porque sabem que se começar a conversar, não é que não é questão de apontar erro e tal, mas a pessoa vai ter que mudar algumas coisas. Ela vai começar a ficar impactada, então ela já nem fala. Basicamente, é a conversa que a gente está tendo aqui. É esse nível de conversa que a gente tem aqui na live. Mas acho que a pessoa se sente tão incomodada e talvez não tenha argumento suficiente para rebater ou querer conversar, que ela se, sabe, tipo, não quero nem papo com vocês, porque vocês me irritam. Exato. Tipo mas aí você começa a ver um ciclo, né? Você começa a ver um ciclo assim. São anos falando sobre a mesma coisa. E aí você vê que a pessoa ela não conversa com você, mas de repente você vê que ela começa a acompanhar, ver um vídeo aqui, ver uma coisa ali na rede social e tal. Aí chega o dia que você vê que ela já foi lá e ela comprou um alimento orgânico. Então isso é muito gratificante. A questão não somos nós, não sou eu, não é o Fábio, né? Não são vocês. Não é ligar, que as pessoas liguem para o que a gente fala, mas que elas mudem. Então, lá na frente, isso acaba tendo um impacto positivo, sim. Um exemplo bem interessante que aconteceu essa semana, a Ana Maria Braga está indo fazer compras lá onde a gente faz compra em Botucatu. Exatamente. E aí você fala, vê se ela faz propaganda, ela faz propaganda para Sadia, para não sei o que, para essas grandes marcas. Mas o produto que ela compra para ela consumir pessoalmente é esse outro aí, entendeu? Na verdade, ela está fazendo tratamento de saúde, né? Ela tá fazendo um tratamento de câncer e ela está indo lá comprar os produtos orgânicos, né? Creio eu que com certeza foi indicado pelo médico dela, pela equipe que está cuidando, então... Mas na hora da propaganda, ela vende a imagem dela para produtos convencionais, vamos dizer assim. Pois é, né? Hipocrisia. É aquilo que a gente fala. Tem pessoas que, ok, é o meio do trabalho dela, a imagem dela e tudo mais. Não estou criticando aqui ela nesse sentido. Eu estou querendo dizer só que
É a mesma coisa que a gente tá falando do fazendeiro. O cara que planta com o convencional, ele não consome aquele, vai consumir o outro, você entendeu? Exato. Quem usa agrotóxico não vai consumir, porque sabe que tem veneno. É a mesma coisa, é questão de consciência. Que cada um faça com a sua consciência, mas faça de forma consciente. Bom demais. Você é muito bom, vocês são muito bons. Ô, gente, o Instagram acabou de avisar que vai acabar, não acredito. Passa rápido, né? Passa Bom, muito gente, rápido. falta 20 segundos. Obrigado mais uma Muito vez. obrigado. Eu acho que falta muito. Semana que vem a gente não vai ter compromisso. Legal, então tá marcado.